É, é uma alegria para nós, nesta manhã, podermos trazer a palavra de Deus. Nós escolhemos exatamente a vida de Ana para que a gente pudesse trazer essa palavra maravilhosa que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. É um texto longo, capítulo 1 até o verso 28, e no contexto também temos o Cântico de Ana. É muito interessante observarmos o que nós encontramos aqui nesse capítulo. Ele traz para nós algumas experiências e também algumas perguntas muito interessantes sobre quem era Ana, como ela vivia, quem eram as pessoas que estavam em torno dela, que tipo de analogia nós poderíamos fazer em relação à vida de Ana, sua intercessão, qual foi o resultado dessa intercessão e o que nós podemos extrair também da vida de Ana, o seu exemplo. Tudo isso nos traz um grande desafio, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo, dias de grande tribulação. E todos que viveram no passado, que serviram a Deus, não escaparam desse tipo de situação que Ana viveu. Então, a intercessão de Ana, ela começou quando se viu sozinha, amargurada, perseguida e desprezada. Era uma situação realmente muito difícil. Era um momento em que ela precisava de consolo, ela precisava de cura. E onde encontrar alento se dentro de casa ela não tinha aquilo que ela mais precisava, que era de conforto, de consolo, pelo menos uma palavra de esperança? Então ela buscou em Deus. E quando nós passamos por situações assim, muitas vezes nós não encontramos imediatamente consolo, conforto em torno de nós, das pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos olhar para Deus, buscar nele o nosso refúgio, ou o refúgio que nós precisamos. Nós podemos verificar também que a intercessão de Ana, ela, embora fosse pessoal para si, a bênção não ficou somente para ela. A bênção da intercessão de Ana alcançou não só a família dela, mas toda uma nação. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos, eu vou orar por mim, só por mim. Não, muitas vezes precisamos orar por nós mesmos, porque quando nós não estamos bem, quando nós estamos passando por alguma tribulação, quando nós estamos perturbados, é preciso nos acalmar, é preciso buscar primeiro o alento para a nossa própria vida, para então poder buscar para aqueles que estão ao nosso redor. E foi exatamente isso que Ana fez, e Ana fez muito bem. Ana era uma mulher comum, como qualquer outra dos nossos dias. Ela vivia com seu marido Eucana e também com a sua rival Penina, que a todo momento a provocava. Realmente a situação de Ana não era algo tão fácil de suportar, de superar, porque quando você não tem ninguém dentro de casa te perturbando, a vida já não é tão fácil. Agora imagina alguém te espezinhando ali a todo momento, fazendo com que você relembre a todo instante das suas fraquezas, não é? Quem é você? Não é? Provavelmente Penina dizia isso para Ana: quem é você? Você não é nada, você não é ninguém. E tudo isso provavelmente trazia para Ana um desconforto muito grande, uma dor profunda que somente as mulheres daquela época que eram estéreis sabiam como era difícil suportar aquele peso, porque
naquela situação, toda mulher estéril, ela era desprezada, não só na família, mas também pela sociedade. Até o próprio marido poderia escolher uma outra esposa, porque já que ela não poderia dar filhos para ele. Mas apesar de todo o sofrimento, de todo o descaso, de todo o desgosto que Ana sofria, Ana tinha um diferencial: a tolerância. Hoje é muito difícil a gente ter essa bênção, né, da tolerância. É uma bênção, porque muitas vezes nós escapamos de ciladas malignas quando nós somos tolerantes. Às vezes nós ouvimos determinadas coisas de pessoas até próximas a nós, até dentro da família, e a gente se irrita logo e já quer responder à altura, não é? Então Ana era uma mulher tolerante. Outro diferencial é que Ana orava, mas não era uma oração qualquer. Ana orava com objetividade. Quando a gente lê o texto, a gente vai perceber que Ana, além de pedir um filho, mas ela pede um filho varão. Muitas vezes nós fazemos determinados pedidos a Deus, mas a gente muitas vezes não sabe o que vai pedir. A gente pede algo assim no ar. Ana não. Ana foi muito bem objetiva. Ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela precisava e ela sabia onde encontrar aquilo que ela precisava. Então isso é muito interessante na vida de Ana também. Embora ela fosse estéril e sofresse todo esse tipo de ataque, Ana não se deu por vencida. É outra característica de Ana, a persistência. Até mesmo diante do sacerdote no qual ela precisava de amparo, ela precisava receber uma palavra de ânimo, ela foi muito mal compreendida. Interessante que Ana derramava o seu coração diante de Deus. Quando ela, juntamente com seu esposo, subiu para o sacrifício anual, e ali ela apenas mexia os seus lábios. E quando ela demorou um pouco mais, não é, diante da sua angústia, diante da sua necessidade, Eli a observava. E certamente ele pensava: o que essa mulher tanto boceja? Talvez na concepção de Eli, as pessoas vinham ali, fazia a sua oração e ele ouvia, às vezes aprovava, desaprovava, mas em relação a Ana ele não pôde fazer nada, porque Ana não expressava verbalmente aquilo que ela sentia em seu coração. Então, irmãos, naquele momento, até aquele instante, ninguém conseguia penetrar no coração de Ana, somente Deus. Então isso é muito interessante, porque tem coisas que nós guardamos para nós mesmos, e somente Deus tem o poder de penetrar, de ver a nossa necessidade. Então, quando nós tivermos alguma dificuldade, às vezes com alguém da família, um conhecido, um colega, então vamos deixar que Deus veja, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele pode, não é? Além de saber, Ele pode resolver toda e qualquer situação que nós estejamos vivendo. Então Eli a teve por uma pessoa alcoólatra que estava cheia de vinho, que havia bebido, bebida forte. Então ele diz: até quando você vai continuar bebendo? Até quando você vai continuar com essa bebida? E é interessante que Ana, ela não retrucou, ela respeitou Eli como homem de Deus. Ela bem que poderia, não é, ter dito algumas palavras duras para o profeta, para o sacerdote, mas felizmente ela se conteve. Ana era uma mulher centrada. Então isso também deve trazer a nós, não é?
essa experiência de respeitar a autoridade espiritual. Por mais equivocada que essa autoridade espiritual esteja, ainda que ela venha nos acusar de modo indevido, como fez com Ana, nós precisamos colocar Deus no lugar, porque Ana colocou Deus em primeiro lugar. Então ela não fez qualquer menção de reprovação ou de acusação contra o sacerdote, mas ela derramou diante dele também a sua vida, porque ela disse para ele: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Só então ela abriu o coração para Eli. E muitas vezes nós precisamos também abrir o nosso coração para as pessoas que estão à nossa volta, para que elas compreendam, para que elas também nos auxiliem, para que elas nos ajudem a alcançar aquilo que nós tanto desejamos. Então a intercessão de Ana, ela continuou mesmo sendo incompreendida e julgada indevidamente por Eli. Então muitas vezes a gente fica pensando, mas até na casa de Deus eu não encontro aquilo que eu tanto necessito. Eu vou à igreja, não é? Como aconteceu com a família de Eucana, todos iam anualmente e mesmo assim Ana não encontrou alento naquela ida à casa do Senhor, porque lá, chegando lá, ela não comia, ela se sentia entristecida exatamente por causa da situação em que ela vivia. E o seu marido ainda dizia para ela: mas Ana, por que você não come? Por que você está chorando? Por que está triste o seu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes os maridos também imaginam que pelo fato de trazer o sustento para casa, tudo isso faz com que ele seja o rei, não é, da família. A mulher precisa muito mais do que sustento. Ela precisa de atenção, ela precisa ser compreendida. E era isso que Ana buscava, mas não a encontrava também em seu marido, que dizia sim amar a Ana mais do que Penina, e dava até uma porção dobrada, mas infelizmente Eucana não entendia o que Ana precisava lá no fundo do seu coração. Muitos maridos também hoje não compreendem as suas esposas, não procuram ouvi-la, não procuram penetrar no mais íntimo do seu ser para saber qual é a sua necessidade, o que você quer, por que razão, não é, você está vivendo essa situação difícil. Então nós temos muito a aprender com Ana, pois mesmo sofrendo todo tipo de pressão, de assédio, ela continuou firme. Até que ela esteve nas mãos dos homens ou das pessoas que estavam ao seu lado. Mas ela, não suportando mais, ela procurou em Deus a ajuda que ela precisava. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, diz o verso 10. Muitas vezes nós precisamos aprender a chorar. Muitas vezes as nossas dores nos levam a esse desabafo. E o choro é uma forma de desabafo. Quando nós choramos, nós colocamos para fora os nossos sentimentos, as nossas amarguras e tudo aquilo que nos pressiona e nos faz sofrer. Então, não há melhor coisa do que quando passarmos por dificuldades, podemos chorar, ainda mais na presença do Senhor. Então, Ana, ela consegue alcançar o seu objetivo exatamente porque ela era uma pessoa diferenciada. Ana, ela buscava em Deus aquilo que ela mais precisava. E aqui, quando ela diz para Eli: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, mas
estava consciente do seu dever e por isso ela alcançou graça, porque quando o sacerdote percebeu que o que ela estava fazendo não era algo que vinha da bebida, não era algo qualquer, mas era algo do coração. Então, o sacerdote então diz a ela que ela podia ficar tranquila, não é? Que o Senhor ache mercê diante de ti. E diz o verso 18, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Interessante que até então Ana não tinha engravidado, ela apenas ouviu o consolo da parte do homem que deveria compreendê-la, mas inicialmente a julgou indevidamente. Mas por causa da sua humildade, porque ela confiou em Deus e esperou uma palavra que pudesse animá-la. Então ela saiu dali com uma palavra de esperança do homem de Deus, do homem a quem ela poderia ter acusado, ter maltratado e saído dali mais irritada ainda. Mas como ela foi humilde, como ela foi paciente, como ela esperou o momento para que Deus pudesse usar aquele homem. Então ele humildemente também reconhece a atitude de Ana e disse a ela, ache a tua serva mercê diante... Ele disse, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E então ela diz, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era o mesmo. Dificilmente a gente sai da presença de Deus da forma como nós chegamos. Quando nós buscamos a Deus de forma sincera, humilde, quando nós realmente precisamos do Senhor para nos auxiliar e derramamos o nosso coração, como fez Ana, nós saímos de modo diferente. Aquela mulher triste que não comia, agora ela passou a comer e o seu semblante mudou completamente. Isso é maravilhoso, não é? Finalmente a intercessão de Ana consumou-se com o seu pedido atendido e com o cumprimento do seu voto, devolvendo o filho a Deus. Aqui está, irmãos, outro caráter de Ana. Ana havia feito uma promessa a Deus. E a palavra de Deus é bem clara. Quando nós fizermos um voto a Deus, não devemos demorar em cumprir, porque Deus não aceita, não é, promessas de tolos. E Ana não foi uma tola, Ana foi uma pessoa muito sábia. E é interessante que quando ela recebe essa criança, ela louva a Deus. E a gente vê no capítulo 2, não é, o seu cântico profético. E outra coisa muito interessante na vida de Ana é que quando ela faz um pedido pessoal, a resposta da sua oração tem um alcance não só dentro da família de Ana, mas de toda uma nação. Todo Israel foi beneficiado pela vida de Samuel. E olha que Samuel, no final da vida, fez uma avaliação, chamou todos os líderes e fez uma avaliação da sua vida, do seu ministério. E disse, não é, para os seus liderados, veja aí se há algum problema, alguma dificuldade, né, alguma falha que eu tenha cometido. Então os irmãos imaginam a dimensão que tomou a oração de Ana. Porque embora ela orasse por si, mas na sua oração havia um desejo, não é, maior. E hoje, quando nós analisamos a vida de Ana, nós podemos perceber que não era uma oração simples, não era uma oração qualquer, não era uma oração egoísta, mas era uma oração de alcance nacional. E quando ela vai devolver o menino, não é, nos versos finais do capítulo 1, ela disse, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que
aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Que mensagem maravilhosa nós extraímos aqui deste capítulo 1 da vida de Ana, uma mulher intercessora, uma mulher que soube encarar as lutas, as dificuldades e cumpriu integralmente o seu propósito, o voto que ela fez ao Senhor. Então isso nós precisamos levar em consideração. Quando tivermos problemas, precisamos analisar o que nós vamos pedir ao Senhor. Muitas vezes é nesse momento de angústia que a gente costuma fazer votos, não é? Fazer promessas ao Senhor. Por causa da pressão que estamos vivendo, os problemas que sofremos, e muitas vezes nos precipitamos em oferecer a Deus algo que a gente não tem condições de oferecer. Não seria qualquer mulher que teria a coragem de Ana de devolver o filho ainda pequeno, como Ana fez. Mas ela cumpriu o seu voto, porque ela era uma mulher de fé, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher determinada. Então o seu exemplo, o exemplo que Ana deixa para nós, é um exemplo maravilhoso. E nós temos muito a aprender com a atitude de Ana. E que Deus multiplique em nós, não é, esse desejo de buscar a Deus nos momentos de angústia, de tribulações, especialmente nesse tempo em que nós vivemos. Não sabemos o que virá, não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida, com os nossos queridos, mas é momento de buscar a Deus, de colocar diante do Senhor todos os nossos cuidados, todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.